Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Somente um versículo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Vamos ler em uma só voz? No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com essa expressão maravilhosa, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, nós acreditamos que tudo que existe foi criado por Deus. Nós somos criacionistas e a palavra de Deus já começa assim. Então, um panorama geral aí, rápido, se pudermos. Primeiro, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela tem 39 livros no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia é composta, a Bíblia evangélica, de 66 livros, e todos eles estão aí divididos de uma forma especial. A primeira divisão da Bíblia é o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, proféticos, ou profetas maiores, profetas menores. O Novo Testamento é dividido nos Evangelhos, História, livro de Atos, as cartas de Romanos a Filemon e as profecias, Apocalipse. As cartas vai de Romanos a Judas, e a profecia, Apocalipse. Aí uma maneira melhor de você ver a divisão, ou seja, Pentateuco 5, históricos 12, poéticos 5, profetas, e aí é dividido em profetas maiores e menores, no geral 17, evangelhos, é um evangelho narrado de 4 formas diferentes, então tem 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um histórico é Atos, as epístolas vai de Romanos a Judas, 21 epístolas, e um livro profético, ou um livro de revelação, no Novo Testamento, Apocalipse. Aí é uma outra forma de você atentar para as divisões, do mesmo jeito que foi citado, mas de um layout um pouco diferente. E aqui você tem uma ideia da ordem cronológica da Bíblia, do Antigo Testamento em especial. Por quê? Do Antigo Testamento, não da Bíblia inteira. Porque os livros, eles não foram escritos na ordem que você tem. Se bem que a sua ordem que você tem é algo muito bem ajustado, muito bem solidificado, mas a ordem cronológica está aqui. Ou seja, Gênesis é do mesmo período de Jó, Êxodo e Levítico, mesmo período, Números e Deuteronômio também. Aí quando você vê Josué, é um período isolado, sozinho, Juízes e Ruth, o mesmo período, e você vem aqui, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo dos Reis, primeiro livro de Crônica e segundo livro de Crônicas. Esses livros não tem 2 no original, é um só, e eles foram feitos nesse período que demorou 120 anos, 40 anos reinado de Saul, 40 anos reinado de Davi e 40 anos o reinado de Salomão. O livro de Salmos foi escrito nesse mesmo período, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Agora houve a divisão do reino, no reinado de Jeroboão, e aí nesse período de 70 anos de exílio, foram escritos esses demais livros. Quando está aqui norte, foram os homens que profetizaram no reino do norte, ou seja,
Amós e Oséias. Sul é o reino do sul, que seria Jerusalém, as 2 tribos, aqui as 12, nações estrangeiras, esses 3 profetas, Jonas, Naú e Obadias, e cativeiro, Daniel e Ezequiel. Esdra e Neemias, e aqui vem de novo, e aqui vem Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, foi no período do exílio também na reconstrução do templo. Então, aí você tem uma ordem cronológica de como foi escrito, ou em que período foi escrito o Antigo Testamento. Então, por exemplo, o livro de Jó, que é um livro poético, na divisão do Antigo Testamento, ele está como um dos livros de poesia. Jó é do mesmo período de Gênesis. É importante lembrar também que Gênesis, ou Pentateuco, ele foi escrito por Moisés. Porém, os últimos capítulos, possivelmente escrito por Josué. Jó, há uma ideia de ser um nome figurado, não um nome real, mas não tem a ideia exata de quem seria o autor. Esse slide aqui dá uma ideia a vocês de conhecimentos gerais. Começa aí com 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. O capítulo maior da Bíblia, o livro maior é o livro de Salmo, o maior capítulo, o Salmo tem 150 capítulos, né? E aí dá uma ideia, aqui se você for olhar, livros com um capítulo, Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Todos esses livros têm um só capítulo. Então, se você nunca leu um livro da Bíblia, você pode sair daqui hoje e ler de cara 5 capítulos. Ler 5 livros da Bíblia. O maior capítulo é o Salmo 119. O menor capítulo é o Salmo 117. E aqui está uma série de menores versículos, uma quantidade. Jó 3:2, Êxodo 20:13, João 11:35, Lucas 20:30, e aí vai. E o maior versículo também está aqui, que é Esther 8:9. Bom, aí é uma outra forma de apresentar a divisão, de um outro jeito, as mesmas divisões, aí com mais detalhes na quantidade dos livros. Pentateuco, quantos Pentateuco? 5. Os históricos, 12, está aí, ó. E os poéticos, e os profetas, maiores e menores. Parabéns, isso aí. Pronto. A primeira divisão é o Pentateuco, ou seja, 5. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É interessante quando nós olhamos e atentamos para a divisão do Pentateuco. Gênesis fala sobre o quê? É a preparação do regulamento da nação de Israel. Êxodo, inauguração e legislação da nação de Israel. Levítico é uma organização espiritual da nação de Israel. Número, organização política da nação de Israel. Deuteronômio, amém, é a reorganização da nação para a vida em Canaã. É interessante que todos os livros do Antigo Testamento, a primeira palavra é o nome do livro. E aqui em Gênesis 1, a primeira palavra que você lê é no princípio, é a Gênesis, no início. O tema-chave, e o versículo-chave é: no princípio criou Deus. E Deus criou todas as coisas. Então, o livro de Gênesis é a porta de entrada para o conhecimento a Deus
e o seu propósito para a humanidade. Há nele 3 grandes divisões. A primeira, do verso 1 ao verso 11, a história da criação. A segunda, do capítulo 12 ao capítulo 36, história dos primeiros pais. E a terceira é do 39 a 50, a família eleita. Então, quando você se depara com a primeira divisão de Gênesis, você fica maravilhado que fala sobre a história da criação. E quando nós atentamos para a história da criação, que eu e você conhecemos, você vê a história da criação, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, da seguinte forma. No primeiro dia, Deus criou a luz. Isso é um fator maravilhoso, porque não é o sol ainda, mas é a luz. No segundo dia, Deus criou os céus. Terceiro dia, plantas. No quarto dia, sol, lua e as estrelas. Quinto dia, animais. Sexto dia, homens. O homem e a mulher, Adão e Eva, sexto dia. E o sétimo dia, Deus descansou. Então, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Todas as coisas foram criadas pelo poder de Deus em 6 dias. E no sétimo ele descansou. Ele não necessitava de descansar, mas ele ensina ao homem um princípio extraordinário, o princípio do descanso. Então, quando você lê Gênesis 2 a 5, de uma forma muito especial, Gênesis 2, na verdade, você vê a formação, a repetição da criação, com alguns outros detalhes diferentes. Gênesis 3, você vê sobre a queda. Gênesis 4 e 5, as consequências da queda de Adão e Eva, as consequências. E depois, quando você chega em Gênesis 6 até o 11, você vê sobre a família de Noé. E é interessante que o capítulo 6 e 7, você vai ver sobre o dilúvio. E quando você está nos primeiros capítulos de Gênesis, que você vê a história de 2 irmãos, Caim e Abel, você lê a descendência de Caim, aparentemente parece ser uma descendência muito abençoada. Porque se você lê com calma, só uma geral, na verdade, mas se você quiser perguntar, a gente para nesse momento. Se você vê com calma, é da descendência de Caim que é os primeiros a fazer uma cidade. O primeiro músico é da família e da descendência de Caim. O primeiro cara a fazer um instrumento de corte, ou uma ferramenta, é da família de Caim. Só que quando você chega no dilúvio, no capítulo 6 e 7 de Gênesis, que é uma narrativa total do dilúvio, quando você chega aí, a família de Caim é toda totalmente destruída. E a partir daí, uma nova geração se inicia a partir da família de Noé. É claro que a palavra de Deus diz, na narrativa e na descrição de Noé, que Noé era um homem reto, íntegro, entre os seus contemporâneos, ou seja, diante da sua geração, ele era alguém que demonstrava integridade, retidão, e tem mais uma coisa, ele andava com Deus. Quando você chega no capítulo 8 de Gênesis, de uma forma extraordinária, você vê a nova terra após dilúvio. Capítulo 9, a aliança de Deus. Capítulos 10, as nações, esses surgimentos dos quais eu estou citando, a partir dos seus 3 filhos, acabei de citar. E no capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, você se depara com
a ideia da Torre de Babel. É necessário entender, se Gênesis 3 linka direto aos evangelhos, por conta da profecia da vinda de Jesus Cristo, Gênesis 11, as divisões, linka direto com Atos 2, ou seja, o dia de Pentecostes, quando o povo começou a falar idiomas, como se fosse uma unificação. Lá, separação, aqui em Atos 2, a restauração. Mais simples do que eu mostrei a você, né? Nessas divisões, estou mostrando, são 3, então estou mostrando de forma mais aberta. Quando você chega no capítulo 11, do verso 10 em diante, até o capítulo 25, 11, você vê a história de Abrão e Sara. E uma coisa interessante, logo no início da história, Abrão, ele era um povo, vivia no meio de um povo pagão, e o seu pai saiu de Ur dos Caldeus com a ideia de ir até Canaã. E Deus chama Abraão para ir para uma terra que lhe mostrarei. É interessante isso. Eu acho tão bonito isso. Parece que o completar da história da vida do pai de Abraão, que não conseguiu chegar, Deus promete e diz: vamos para uma terra que eu te mostrarei. E ele não sabia qual era a terra, mas é claro que nós olhamos de frente para trás e vemos que era a terra de Canaã. Essa história linda. E quando você lê a história de Abraão, você fica maravilhado, porque sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que te mostrarei. Ele é o pai da fé, foi o primeiro homem a exercer fé sem ao menos ninguém antes dele ter citação alguma de fé. Ele obedeceu Deus incondicionalmente. Ele não perguntou para onde é que o Senhor quer que eu vá. Ele simplesmente foi. É claro que há o fator de desobediência também, quando ele leva ao seu sobrinho Ló, né? Mas nós conhecemos a história e conhecemos o quanto Abrão foi um homem abençoado, Abrão foi um homem extraordinário. Capítulo 12, você vê aquilo: se tu uma bênção, abençoarei o que te abençoares. E quando você chega no capítulo 15, aquela aliança que ele faz com Deus, algo magnífico, uma simbologia de um casamento. E Deus muda o seu nome, Deus dá a ele um filho na sua velhice, e isso é algo magnífico. Depois, quando você chega no 22, que é um outro fator interessante no livro de Gênesis, é quando Deus pede a ele o seu filho, e mais uma vez ele usa fé. Quando o menino pergunta, já no cume do monte, e aí eu estou citando, mas você pode observar na palavra de Deus, o menino pergunta a ele, está aqui o cutelo e a lenha, onde está o cordeiro? Ele diz: Deus irá prover para ti o cordeiro. E isso é magnífico, é algo que, sem ao menos ter feito aquilo que Deus ordenara, e ele ia obedecer até o final, e a narrativa demonstra isso, ele demonstra fé, porque acreditava em um Deus todo-poderoso para refazer ou fazer todas as coisas segundo o conselho do que lhe apraz. E depois do capítulo 25, verso 12 ao 28, você vai ver a história de Isaac e Rebeca. E depois do 29 ao 38, verso 30, você vê a história de Jacó e sua família. E do 39:1 ao 50, 26, você vê a história de José. Mas pasme, a história de José
que é a última, terceira divisão, a família eleita, é a família de Jacó. A história de José. Muita gente assemelha José a Cristo, até pela forma e a bênção, com o quanto Deus o abençoou. Mas a história de José, se você for ler, ela é quebrada pela história de Judá e Tamar. Porque Jesus não saiu da geração de José. Jesus saiu da geração de Judá. E a geração de Judá não podia ser esquecida ou ficar sem descendentes. E aquela história que quebra a história quando você lê a palavra e algo quebra a história, trazendo uma nova história, está levantando a sua atenção para aquilo. E a ideia é chamando a sua atenção para dizer, esse cara aí, José, é importante, mas tem uma descendência mais importante. E é claro que quando você lê a história de José, e no final da história de José, ele diz o propósito do qual Deus o chamou. Ou seja, ele diz assim, Deus me chamou para ser mantenedor do povo, ou seja, mantenedor da descendência de Jesus, da tribo de Judá. Certo? Então, ele tinha de manter a descendência de Judá de uma forma extraordinária, e tudo para a glória e louvor de Deus. Êxodo, tema-chave: Deus nos liberta para que possamos lhe servir. Bom, terminando a história de José. José era governador ainda em Gênesis, só para os irmãos entenderem. Era governador do Egito, a segunda pessoa de maior autoridade no Egito. O texto que você leu é Deus dizendo que vai libertar o povo da escravidão, vai julgar aquela nação. Então, como é que o povo saiu de Canaã? Se Canaã foi a terra que Deus prometeu a Abraão. Houve uma grande fome no mundo inteiro, uma fome que elevou José a posição dele por conta do que ele revelou a Faraó a respeito da fome. E o povo de Israel veio para o Egito, aqui, delta do Nilo. E eles ficaram aqui na região melhor, na região de Gózer. O Faraó deu a família, a nação, a nova nação que estava nascendo, de Jacó, toda essa terra. Essa terra é uma terra maravilhosa, em um lugar seco, é um lugar onde tem rios, então é terra fértil. O povo era um povo agrícola. Se você for olhar aqui, o Golfo, Midian, deserto oriental, e aí você vai no mapa. Mas eu quero que você preste atenção, que o povo sai daqui, o Êxodo, o povo sai daqui, seguindo essa setinha, eles atravessam o Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, aqui é Mara, onde Deus transforma a água em doce. Eles vão, chega aqui no deserto Sinai, Monte Hermon, Monte de Deus. Eles vão e eles ficam dando volta, e até chegar aqui, na Transjordânia, ou seja, aqui, essa linha aqui é o Rio Jordão, aqui é o Mar Morto. Então, eles atravessam o Jordão, essa região é Transjordânia. É claro que quando você vê que eles saem daqui, se você for calcular friamente o percurso por aqui, que havia um caminho chamado Caminho do Mar, seria muito mais rápido. Aqui é o Mar Grande, ou seja, se o povo fosse contornando o Mar Grande, chegaria já aqui em Gigal, muito mais rápido, ou até antes aqui em terra de Canaã, Beceba. Mas Deus não permite que o povo vá por aqui, pela terra dos filisteus, caminho do mar. Deus não permite. Deus permite que o povo vá por aqui, e chega aqui, dê essa volta, e volta para depois chegar aqui em Canaã.
A ideia é porque havia um senso de escravidão muito grande na vida do povo, e esse senso de escravidão precisava ser tirado, esse senso de escravidão. Então, no deserto, nessa peregrinação, eles conseguem retirar o senso de escravidão e começa a viver de uma forma muito diferente e a expressar o que Deus dizia. É claro que nessa caminhada, que é o livro de Êxodo, muitos ou todos os maiores de 40 anos, com exceção de 2, morrem no caminho. A exceção de 2 é Josué e Caleb. Os demais maiores, ou da mesma idade que eles, morrem no caminho por conta da incredulidade, da rebeldia, da murmuração, e aí vai, de abandono de Deus, e aí vai de uma forma muito especial. Então, é importante esse mapa, porque toda a história basicamente do Antigo Testamento se resume nesse mapa. Todas as guerras e lutas e disputas era pela terra fértil, aqui chamado Crescente Fértil. Por que esse nome? Preste atenção, aqui parece um útero de uma mulher. O nome é Crescente Fértil por isso. E aqui havia água que facilitava transporte, plantação, e aí vai. Então, toda a história do Antigo Testamento, basicamente, se deu nesse espaço. É claro que do Novo Testamento, é daqui do Mar Morto para cima, onde vai ficar Jerusalém. Aqui há uma ideia de uma visão diferente. Egito, Israel, né? Aqui é o Mar Morto, Canaã ficava mais ou menos aqui, essa região inteira. Jordânia, a Transjordânia, que é a passagem do Jordão. Aqui é Turquia, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Ásia, e aí vai. Aqui é o Crescente Fértil, aquele onde nós falamos. Aqui é o delta do Nilo, certo? Eu disse que o Egito está escrito aqui, mas está errado, é aqui, ó. Delta do Nilo, Egito aqui, ó. Aqui embaixo, África, certo? Esse é o mapa moderno. Então, o livro de Êxodo é dividido em 3 partes. A primeira, redenção, o Senhor liberta o seu povo, vai do capítulo 1 ao capítulo 18. A segunda, a aliança do Senhor se apropria do seu povo, do 19 a 24. E o terceiro, a adoração. E ali está junto, mas tem um espaço. O Senhor habita com o seu povo. Capítulo 25 ao 40. E se dá o livro de Êxodo. Que Deus possa nos abençoar. O livro de Êxodo tem 3 divisões. Se alguém quiser perguntar sobre Êxodo, pergunte agora, porque o nosso estudo acaba no livro de Êxodo. Como é um panorama, é um negócio rápido. Aí você pergunta para elucidar mais o seu pensamento.